passo. Não perde, que daqui a pouquinho eu vou lá com o Fernando na cozinha e ele vai mostrar, tá bom? Por enquanto eu tô aqui com a Noemi. Tudo bem, Noemi? Boa tarde. Tudo bem. Noemi, Dia do Amor, né? Dia Nacional do Amor. Mas muita gente tá deixando o amor meio descartável, né? Os relacionamentos hoje em dia não estão durando muito. Eu vejo que é importante, Ingrid, a gente pensar assim, o que está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo numa sociedade de muita velocidade, de muita pressa com tudo. Temos tanta pressa de viver que perdemos a vida, porque deixamos de ter aquele momento com a pessoa que nós amamos, ou que pensamos que amamos, que estamos planejando, porque veja, hoje é Dia dos Namorados. E o que é o namoro? O namoro é um tempo que o casal se prepara para ter uma união mais estável, durar mais tempo juntos, construir uma família. E todo projeto que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa de um planejamento. E precisa saber que não tem só alegria, nem um relacionamento é só coisas boas. Tem os desafios, Tem né? os desafios, tem as dificuldades que vão acontecendo em qualquer relacionamento. Então, o que acontece? Se eu não fui preparado na vida para enfrentar os obstáculos, e eu costumo dizer, e já disse aqui também no programa, que muitas vezes os pais cuidam tanto dos filhos e deixam eles tão fragilizados que diante de uma primeira frustração, eles desestruturam. E essas pessoas que são crianças, elas crescem, viram adultos e vão construir uma relação nova. E ao buscar construir essa relação nova, também eles vêm com essa mesma velocidade de prazer e de satisfação. Somos uma sociedade atual viciada em dopamina. Então a gente está o tempo inteiro buscando aquilo que nos dá prazer. Muitas vezes temos dificuldade de lidar com as dores, que fazem parte de qualquer relacionamento, que fazem parte de qualquer viver humano. As dores estão ali, então tem o prazer, tem o bem-estar e tem os momentos de dor. Então por que os casamentos, os relacionamentos acabam virando descartáveis? Porque se espera esse prazer, essa dopamina o tempo inteiro. E não tem como, nós não podemos estar o tempo inteiro alegres, felizes, né? Senão nós somos até um pouco bobo. Pois é. Porque olhando o entorno, olhando a realidade, a gente se comove com o sofrimento nosso, dos nossos familiares e também das pessoas que estão vivendo a vida e tendo seus sofrimentos, as suas percas. E no relacionamento, no casamento, também vão acontecer muitas percas, que são inevitáveis. A gente cria na nossa cabeça um mundo onde só tem coisas boas, só tem coisas maravilhosas. Então, quando a coisa começa a não me agradar mais, eu saio desse relacionamento e costumo buscar outro tão rapidamente que eu nem voltei para me reconstruir como ser individual. Então, eu já saio de um relacionamento, eu já entro em outro relacionamento e essa pessoa parece que está ali para me agradar. Ela não está aí para construir um relacionamento com dores e sofrimentos e alegria, conquista, bem-estar. Então, eu entendo que hoje os relacionamentos tendem a ser mais descartáveis por essa velocidade que nós temos na busca do prazer, na busca daquilo que é bom. Antigamente se lutava mais, né, pelo casamento, pelo namoro. Hoje em dia o pessoal casa e é engraçado. Muita gente namora. Quando casa, que tem que morar junto, tem que saber que o outro tem defeitos também, né? Não deu encaixe total ali. Ah, não, então já vou deixar. Muitos casais namoram por 6 anos, 7 anos e quando casa dura só 1 ano. Male 1 ano. Pois é, Ingrid, o que acontece, né? Quando a gente idealiza demais o casamento, os relacionamentos, a vida a dois, isso vai acontecer. Porque são duas pessoas que vêm de mundos diferentes e que olham esse viver ali a dois de uma forma que é diferente da outra pessoa. Então, quando estão juntos, vão aparecer aquilo que não aparece quando você só encontra no final de semana, só encontra num dia programado, só encontra naquele dia que é programado uma noite de amor. Então, diante disso, a vida, o dia a dia, ela vai acontecendo. Então, aquela pessoa que antes se arrumava, se perfumava, ficava lindo, ficava linda para esse encontro, não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa que está
morando junto, sim, tem esse dia que ela se arruma, que fica bonita, tá? Que vai se preparar para esse encontro amoroso, mas também tem aquela pessoa que dorme contigo, que dorme de pijama, que o cabelo fica tudo remexido. Não tem mais a maquiagem de manhã cedo, não tem mais a maquiagem. E tem as cólicas, e tem as questões financeiras, os problemas que a vida traz, sim, o profissional que às vezes complica. Então, tem tudo, isso está tudo junto nesse combo. Mas é disso que é importante o relacionamento. A gente aprende com o outro a lidar com as nossas frustrações, com as nossas dores, com o nosso idealizar. Nós idealizamos demais a outra pessoa. Sim. E queremos colocar, encaixar aquela pessoa no nosso ideal. E isso é muito difícil, porque o que acontece quando fazemos assim? Perdemos de conhecer aquela pessoa que realmente está aí, aquela pessoa real, que tem as suas dificuldades, que tem também o seu carisma, também o seu potencial, né? Tem uma série de coisas, mas quando a gente idealiza, né? Coloca uma pessoa num lugar que você quer, que você criou, não é aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa que está ali, você precisa conhecê-la e tentar construir com ela um relacionamento de trocas. Sim. Mesmo sabendo que tem as duas partes da vida, as partes boas e as partes ruins. Você acha que as redes sociais pioraram os relacionamentos hoje em dia? Porque na rede social todo mundo se ama, todo mundo ganha presente, todo mundo sai pra jantar, todo mundo tá bem arrumado. Ai, aquela ali é sempre tão arrumada, ele também tão carinhoso com ela. E aí a gente fica esperando nosso marido chegar com um buquê de flor. E ele só chega com conta. Esse aqui é o preço do GPT-4. Esse aqui é o preço do Claude. Esse do Gemini, esse do Grok, do Perplex. É claro que as redes sociais, elas trazem um ideal também, né? Sim. Elas reforçam o ideal. Então as pessoas estão vendo lá aquelas duas pessoas fazendo fotos maravilhosas, lindas, maravilhosas, e até as pessoas dizem, não, mas ele estava tão feliz outro dia. Sim, aquilo era uma foto. Aquilo é um recorte tão pequeno de uma vida que está ali. Então, a pessoa olha, se bem que agora acho que está um pouco desmistificando essa coisa, né? É verdade. Foi tirado os filtros, sim, né? Sim, foi tirar os filtros, pouco. Acho que já ajudou um pouco, né? Porque aí vai a pessoa real. Então, todas as coisas que a gente está vendo nas redes sociais, então não é aquilo, não é um real, aquilo é um personagem muitas vezes. As pessoas se enfeitam, se arrumam, colocam que estão vivendo muito felizes em determinados lugares, que muitas vezes nem é isso. Não é isso, é uma foto, é um recorte. Então, o que a gente tem que aprender? A gente também tem que aprender a filtrar. Sim. Então, que aquilo é um momento. Quando eu estou de férias, é um momento X. Sim. Quando eu estou em casa, né, cuidando da casa, é aquilo que tu disse, aquelas contas que tem que pagar, os boletos de pagar cartão, que fica mas complicado. Mas você gastou demais, mas então, foi eu, não nada. Foi para casa, foi para casa. Muitas vezes as pessoas gastam para a vida do casal. E aí, se o casal não para olhar, até no meu trabalho que eu faço com casais, um dos pilares aí do casamento é o financeiro. Então, precisa parar, olhar as contas e ver no que foi gasto e o que poderia fazer diferente. Mas os casais têm muita dificuldade de fazer isso. Muita, muita dificuldade. E qual a diferença do desapego? Eu estava lendo aqui liberdade emocional e o desapego emocional. Qual a diferença? Então, é bem diferente, né? Porque assim, liberdade emocional é quando eu me permito viver determinadas coisas e eu permito a pessoa que faz par comigo viver determinadas coisas. Sim. Quando a pessoa é dependente emocional, ela não consegue fazer isso, porque ela tem que estar sempre grudada, sempre junto, tudo que o outro vai fazer tem que estar junto, por que você não me disse, por que você não me convidou? Muitas vezes, aí é a morte da individualidade. Quando o casal tem um desapego emocional, que é uma liberdade, que é um crescimento, que é uma maturidade. Você está casado, não está na prisão, né? Pelo amor de Deus, tem gente que fala, se eu tivesse preso, já estava solto. E no casamento está aí preso ainda. Mas não pode ser uma prisão, né? Tem que ser algo gostoso, que você chegue em casa e você... Que você tenha queira voltar para casa. É que você queira voltar para casa, que tu queira fazer algo com a pessoa que é o teu parceiro, tua parceira, né? Porque senão tu te aprisiona e esse aprisionar-se aí faz com que os relacionamentos não durem, porque a pessoa diz, eu queria casar para ter
uma parceira, um parceiro para fazer coisa junto, para planejar, mas se fica também aquela coisa da cobrança, né? Tem gente que cobra muito, parece... Tava onde? Fez o quê? Manda uma localização para mim. Isso. Eu conheço gente que tem que fazer videochamada para saber onde está, tem que mandar a localização, mas isso não é vida. Então, isso é realmente o dependente emocional. E uma hora para outra, essa pessoa que está se sentindo pressionada, aí termina o namoro ou o casamento, aí não sabe por quê. Por exemplo, porque eles não estão falando disso, né? Dizendo que em alguns momentos eu também nem quero que me localize, né? Muitas vezes eu estou fazendo uma coisa que é minha, que eu quero... isso não significa que isso não é infidelidade, isso é individualidade, né? Porque as pessoas confundem os termos, né? Então, não me disse que encontrou um amigo e foi tomar uma cerveja ali no bar. Tá, mas tá tudo bem, ele nem sabia quem encontrar, estava andando na rua, encontrou uma amiga, foi tomar café, mas você não me contou que foi tomar café. E aí o problema do cartão, né? A pessoa passa o cartão diz, foi lá. Aonde você tá? O que você tá fazendo? E aí vira uma coisa que parece aquela fala, depois que você casa, vocês viram só? Claro que não existe essa possibilidade. As pessoas se casam e continuam sendo duas pessoas construindo troca, construindo conexões. Então, são duas pessoas que precisam também desse fôlego, dessa coisa de querer muitas vezes até ficar sozinho, né? Às vezes assim em casa mesmo, as pessoas dizem, eu trabalho com os casais e vejo assim, vocês têm um espaço de fuga? Porque a gente precisa, então, eu tenho lá a biblioteca, então eu saio, vou lá na biblioteca e me fecho lá, ok. Então deixa a pessoa lá, quando ela resolve, ela sai. Claro que também não pode ser todo dia, né? Porque senão daí já vira uma outra coisa. Mas às vezes, assim, eu quero ficar sozinha, quero descansar um pouco, né? De ser permitido isso, de não ficar o tempo inteiro, mas por quê? O que você está fazendo? Por quê? O que eu fiz? Então as pessoas entendem que não são o centro do mundo. Cada pessoa tem a sua dor, tem o seu sofrimento, tem a sua hora de pensar e até a hora de se receber a pessoa mesmo no seu espaço, no seu tempo. E quando tem filho, aí tudo piora, porque o meu espaço para pensar era no banheiro, hoje em dia já tem 2 no banheiro. Eu boto o berço portátil no banheiro, aí vem a outra me aperrear o juízo, meu Deus do céu, meu marido... Socorro. Então aproveita enquanto não tem filho, e se tem filho, arruma sempre também um tempinho para ficar só os 2 ali também, né? E também assim, Ingrid, a mãe precisa desse tempo, então já vou o meu tempo é aqui. Dizer para ti. Enquanto eu tô aqui, é o meu tempo. Não é não. Na sua casa também. Precisa ter o tempo em que você vai cuidar de você, vai cuidar do seu cabelo, vai tomar o seu banho e o marido tem que dar conta dessas crianças. Então o marido da Ingrid dê conta das crianças. Acabar com tudo, né? Criança chorando, sua mãe tá vindo, ó, sua mãe aqui, ó, tá chegando. Então, e como é que a mãe faz a criança chorar? Como é que a mãe faz a criança parar de chorar? Eu finge que nem tô ouvindo. Então, é igual. Tanto o pai quanto a mãe consegue fazer a criança parar de chorar. E se ela chorar, porque ela está precisando chorar. Então, aguenta, mas deixa o seu parceiro ter um pouquinho de tempo para ele mesmo. Não, mas ele cuida bastante, ele cuida bem. Eu tô só zoando, mas ele cuida bem. E também quando tá chorando, eu finge que não tô ouvindo, mas aí ele vem também. Olha, sua mãe tá vindo, tá vindo. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada por esclarecer tantas coisas e... Cuide nesses relacionamentos descartáveis, tenha mais paciência, tanto com a parceira quanto com o parceiro, porque é tudo muito difícil, é um desafio. Morar junto, casar é um desafio, não é só love. Mas pode durar por muito tempo. É verdade. Depende de construir esse projeto e investir nesse projeto, ok? Feliz Dia dos Namorados para todos aí. Obrigada. Eu que agradeço. E agora vamos lá com o Murilo.